Problemas não são exclusividade de ninguém, eles sempre vão existir. A diferença está em como você reage a eles. Nós sempre teremos problemas, e conforme você for crescendo, eles vão aumentando, mas a sua capacidade de resolver também aumenta. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer pessoa. Você está em risco de qualquer coisa, mas existem coisas que acontecem porque nós plantamos, né? Porque a gente planta. Por exemplo, perder a família, por ter feito alguma besteira, quebrar financeiramente, porque investiu algum dinheiro errado. Isso você plantou, né? E existem problemas que acontecem sem explicação, como a tragédia do Rio Grande do Sul recentemente. As pessoas costumam se perguntar: poxa, por que que uma coisa tão ruim aconteceu comigo, que sou uma pessoa boa, que faz tudo certo? Infelizmente ou felizmente, todo mundo está sujeito às mesmas coisas nessa terra, aos mesmos tipos de problema, né? Em toda a Bíblia, coisas muito ruins aconteceram com pessoas boas. O que vai mudar é na reação ao problema. Todo mundo está sujeito às mesmas coisas. Quem disse isso foi Salomão, o homem mais sábio da história, não fui eu. Eu lembro de uma fase muito ruim da minha vida, né? Desde novo eu quis ser jogador de futebol. Então, treinei desde menino, desde pequenininho, desde 4 anos, treinei, joguei em vários clubes de base. E a vida toda esse foi o meu sonho. E o meu pai que me levava para os clubes, né? Na época, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, ele quem me levava. Só que conforme a idade foi batendo, eu fui ficando mais velho. Quanto mais velho você fica e sem um direcionamento certo, mais difícil fica você se tornar jogador de futebol. E comigo não foi diferente, a idade foi batendo e em 2021 meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, se separou da minha mãe, ele quem me levava para os clubes, aumentou um pouco a dificuldade, né? Porque era ele quem ficava a parte disso. Eu lembro que em 2021, após ele sair de casa, tinha acabado de completar 18 anos, eu não tinha fonte de renda na época. E eu lembro que depois dele ter saído, apareceu uma oportunidade com um cara que estava me ajudando na época, um meio que um empresário, por mais que não tinha contrato com ele. Apareceu uma oportunidade de ir para o Curitiba, né? De ter um período lá no Curitiba de avaliação, enfim, já era alguma coisa para quem mora no interior do Mato Grosso do Sul, já era algo. E eu lembro que eu fiquei bem feliz, mas 2 semanas antes eu estava no meu auge físico, mental, estava bem, apesar de toda a situação, estava treinando bem, estava preparado para ir. Eu acabei indo jogar um jogo de brincadeira e acabei quebrando o dedo do meu pé, né? Eu tive que passar por cirurgia e acabei colocando uma tala na perna inteira, né? Porque eu não podia mexer o dedo. Acredito que eu poderia ter perdido algum movimento, enfim, não sei porque o médico na época colocou uma tala no pé inteiro para um dedo. Não entendo isso até hoje, mas tá tudo bem. E depois disso, a minha mãe pegou Covid. Na época a gente estava no auge da pandemia, né? Vocês lembram, 2021, muita gente morrendo. Minha mãe também foi pega pela Covid e acabou sendo internada e depois foi para UTI. Então eu fiquei sozinho em casa com uma tala no pé e sem perspectiva nenhuma do que eu faria. Mas ainda assim eu lembro que algo me confortava e esse alguém era a paz que excede todo entendimento. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus e confia nele, você tem a certeza de que o problema vai passar. Aliás, 85% das coisas, eu diria, do que a gente se preocupa nunca nem vai acontecer. Então, a gente se preocupa à toa demais. Entrega suas preocupações na mão de Deus, seus problemas na mão de Deus. Como eu disse, tudo está na forma que você reage. Em tudo você consegue tirar proveito, tudo que você consegue tirar alguma situação positiva. Eu gosto muito de uma história da Bíblia de Jesus, no Evangelho de Marcos, onde ele estava com seus discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia, em alto mar, e de repente uma tempestade se levantou, né, uma baita de uma tempestade, as ondas bateram e a água começou a entrar no barco. Os discípulos ficaram desesperados, eles achavam que todo mundo ia morrer. Mas enquanto todo mundo estava desesperado, quando tudo isso acontecia, Jesus estava dormindo. No meio da tempestade, ele estava em paz, ele estava dormindo. Depois ele levantou e resolveu tudo. Mas a lição que eu quero que você entenda é que Jesus tinha a paz que excede todo entendimento. Olha como ele reagiu a uma tempestade. Ele estava dormindo, ele estava em paz. Então, mesmo no meio da tempestade, ele estava calmo, porque ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. Ou seja, mesmo em meio à tempestade, quem tem Deus fica em paz porque sabe que Ele está cuidando de tudo. Às vezes, os problemas vão parecer até maiores do que nós conseguimos suportar. E Jesus também passou por uma situação como essa. Quando ele carregou a cruz, pela Via Cruz, como é chamada a rua que ele carregou a cruz hoje, né? Mesmo tendo todo o poder e autoridade, a cruz era tão pesada que às vezes ele caía com ela. Mas Deus mandou Simão de Cirene para ajudá-lo, né?
Simão de Cirene ajudou ele a carregar. Então, quando você confia em Deus, você tem a garantia de que você vai chegar inteiro e vai cumprir seu propósito. Se tiver muito pesado para você, Deus envia alguém para carregar contigo, assim como ele fez com Jesus na Via Cruz. Então, ao invés de reclamar, ao invés de dizer, poxa, por que que aconteceu isso comigo? Deus espera que a gente faça a seguinte pergunta: o que que Deus espera de mim com esse problema? O que que Ele quer me ensinar? Em momentos de dificuldade, é importante você lembrar que Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo de Jesus é leve, nós não precisamos nos preocupar, porque a vitória é garantida, não tem como dar errado. E quando você sentir que não pode mais carregar certos fardos, lembra que Jesus sempre vai enviar alguém, assim como ele teve Simão de Cirene, para te ajudar na sua caminhada. Então, se você está passando por problemas, é importante você se lembrar que eles não são exclusivos para ninguém. Todo mundo tem problema. A diferença está em como você reage.